Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo daqueles que eu comento sobre filmes, questão de entretenimento, mas sempre com um olhar para a gente ver certa questão de economia, história, né, história do mundo, entender como é que o mundo funciona, que é o propósito aqui do nosso canal, e sempre colocando nesse sentido. Então hoje eu estou colocando aqui um filme que eu gosto muito e eu sempre vi desde criança, mas que só muito mais tarde eu fui olhar com mais detalhes, né, certas questões, certas nuances, certos pontos do filme que às vezes passam desapercebido. Esse filme é aquele De Volta para o Futuro, na verdade não é um filme, é uma trilogia, e o que eu vou falar hoje é mais o De Volta para o Futuro, parte 2, e tem alguns detalhes interessantes. E como eu coloco aqui no título, eles explicam coisas até estão relacionadas até com certos contextos históricos que vão afetar até aqui no Brasil. Por isso que eu falei assim, a gente acaba entendendo até certas questões até do plano real, pasme. Né? Você pode pensar assim, bom, o que De Volta para o Futuro tem a ver com o plano real? Pois é. Então vamos assistir o vídeo que vocês vão entender. A questão é a seguinte, o filme mesmo, ele se passa centrado no ano de 1985. Se não me engano, é exatamente o ano mesmo do primeiro filme. Pelo menos se não for ali perto, né? Então ele passa na época de 1985 e sempre 30 anos antes e 30 anos depois e tem um século antes. O primeiro ele volta 30 anos e depois vai e é justamente de volta para o futuro, que está tentando voltar para o tempo dele, que é 1985, seria o futuro de 1955. O segundo ele vai para 2015, 30 anos depois, aí dá um galho, claro, não vou dar spoiler, se bem que essa altura do campeonato todo mundo já conhece o filme, mas tudo bem. E aí ele acaba tendo que resolver uma questão em 1955 e para conseguir reajeitar tudo. E o terceiro, ele acaba parando em 1885 no Velho Oeste. Né? Ele acaba voltando um século do tempo zero dele, que é 1985. E o interessante é que eles retratam a visão de 1985, principalmente quando ele vai falar do futuro, de 2015. Né? O pessoal até reviu os filmes, principalmente o 2, em 2015, para ver. Vamos ver o que realmente o pessoal falava e o que de fato aconteceu ou não, porque fica até engraçado, né? Você vê como é que é o 2015 que eles imaginam e em relação ao que é de hoje. E assim, algumas coisas me chamaram a atenção. Assim, como é que é o 2015 imaginado por 1985, mas já 30 anos antes. E uma questão interessante, não sei se vocês já notaram, é o papel do Japão na economia mundial, que já se pronunciava nessa metade da década de 80 e que aparece no filme. Primeiro, tem dois pontos que eu olho lá, né? Tem vários pequenos detalhes, mas assim, dois pontos principais. Primeiro, que já no primeiro filme ele compra um carrão lá para sair com a namorada e o carrão é um Toyota. O Toyota, na verdade, a Toyota, na verdade, é uma empresa do ramo automobilístico japonesa que, inclusive, conseguiu vencer a concorrência mundial contra a Ford, a GM, essas grandes montadoras dos Estados Unidos, mudando totalmente seu sistema de produção. Tanto que existe um sistema de produção chamado Toyotismo em homenagem a isso. O Eiichi Ono, acho que é assim que se fala o nome dele. Eu só vi escrito, espero não estar errando muito a pronúncia. Provavelmente estou errando a pronúncia, assim, mas espero não muito. Ele cria, alguns chamam até o Toyotismo de Onismo, ele cria um novo sistema produtivo totalmente diferente, e aí do Fordismo, e ele muda toda a estrutura dessa questão. E de fato, isso, não só isso, mas várias outras políticas também macroeconômicas do Japão, desenvolvimento tecnológico e tudo mais, colocam o Japão numa rota impressionante em que eles conseguem, inclusive, ameaçar a empresa automobilística dos Estados Unidos, inclusive o mercado consumidor estadunidense. Né? Usando metáfora tipo de jogo, ganhar até do time da casa. Eles conseguiram desafiar as empresas dos Estados Unidos no próprio Estados Unidos, que foi assim um alerta geral dentro dos Estados Unidos, e aí teve uma série de mudanças. E, bom, eu sou formado em engenharia de produção, né? E quem faz engenharia de produção já ouviu todas essas histórias, porque assim, o reboot que ele botou nas noções de produção, que se chama produtiva a partir daí, foi imenso. Desde o Ford, que ninguém fazia tanta bagunça. Aliás, pelo contrário, o Ford, bem, outros também, né? A questão do modelo corporativo que vem da GM e tudo mais, elas foram estabilizando um sistema que parecia ser o ideal. Os Estados Unidos sentia assim, o grandioso com aquela produção fordista, aliás, tem esse nome de Fordismo, e até ser contestado pelo Toyotismo. Né? Você vê que a indústria automobilística era a grande questão, um dos grandes orgulhos dos Estados Unidos. Assim, chegou no modelo ideal. De repente, uma nação que eles consideravam subdesenvolvida, imagina que um povo ocidental
metida besta como os Estados Unidos, vai achar de asiático, né? Até então os asiáticos eram considerados como africano, como latino-americano, era tipo o pessoal que era colonizado, então era segunda categoria, né? Eles fingem que não, mas eles têm essa noção, esse conceito imperialista se demora até hoje, muito provavelmente, né? Vamos falar abertamente. Não, eles fingem que não, politicamente correto, a gente vai assim, mas vamos falar a verdade, duvido muito que até hoje não tenha muito preconceito desse tipo. E levaram um susto, né? Você tem, aliás, até outros filmes também que retratam a questão dos japoneses, sei lá, por exemplo, eu não vi todo o Karate Kid, mas se eu pudesse eu faria também falando dessa mesma questão, porque já é aquela coisa do lutador japonês e tal, quer dizer, tem um monte, nem for ver, eu falo desse Volta para o Futuro 2 porque de fato eu gosto muito, até hoje do filme, desde novo que eu gostava, então eu conheço bem cada detalhe. E, inclusive, quando ele vai para 2015, eu vou dar um pequeno spoiler, mas acho que não atrapalha ninguém, não. Espero que você não fique chateado. Ele descobre que o chefe dele do futuro é um japonês. E esse, então, acho que passou mais desapercebido ainda. Né? Ele leva um esporro do chefe, por N motivo lá. Não vou diminuir meu spoiler aqui para também não atrapalhar muito. Apesar do filme ser antigo, talvez todo mundo já tenha visto, mas anyway, né? Questão de princípio, a gente não dá spoiler mesmo de filme que já é conhecido. E o chefe dele é um japonês. Quem controlar o chefão lá, tipo assim, para eles, assim, tipo, os japoneses iam dominar a economia toda, né? E o interessante o que aconteceu nesse momento é que, para eles, em 1985, a ideia deles é que nos próximos 30 anos o Japão ia dominar tudo. Tudo. Na verdade, a Ásia toda já estava ascendendo. Hoje, depois, mais tarde, a gente vê isso hoje em dia, né? A ideia de grande terror foi substituído do Japão para a China. Hoje em dia todo mundo acha que é a China, e eu pessoalmente acredito também nisso. Né? Mas naquela época ninguém imaginava que seria a China, todo mundo imaginava o Japão. Mas a Ásia já estava, o Shinra Asiático já começava a surgir lentamente e tal, mas a partir dali foi começando a ficar, mostrar suas garrinhas orientais em cima do que até então uma supremacia ocidental quase incontestável. Né? A questão da tecnologia e tudo mais, a questão do desenvolvimento econômico e tal. A Ásia já começava a preocupar o Ocidente, porque ele começava a ameaçar mesmo a supremacia deles, do Atlântico Norte, né? Dos Estados Unidos e da Europa. E aí que você vai ver nesses filmes, você começa a ver isso, e como é que isso se liga? E aí você tem toda uma questão que a partir de 1985 os Estados Unidos começam a reagir. Você tem desde o prêmio Malcolm Baldrige lá da qualidade, que é baseado nisso, que eu também aprendi nos meus tempos lá da faculdade de área de produção, até outras questões, como por exemplo o acordo de Plaza e outras questões assim, que começam a fazer uma série de movimentos, inclusive cambiais entre as moedas do mundo, para os Estados Unidos tentar reverter esse tipo de jogada. E também os Estados Unidos se mete em todo o processo de reengenharia e downsize da vida, tentando conquistar a supremacia. Aliás, é interessante que quando você analisa isso, se alguém aí também que está fazendo engenharia de produção, recomendo estudar bastante isso. E eu já vou dar até uma recomendação de leitura muito boa para entender esse tipo de questão, porque é onde tudo aquilo começa. Quer dizer, não começa na verdade com Taylor e com Ford. Mas aí vai tudo assim, uma certa estabilidade. Não vou dizer calmaria nesse mundo não existe, mas uma certa estabilidade, vai tudo razoavelmente bem do ponto de vista dos Estados Unidos, até essa pancada que tem. E realmente isso agita tudo. Aí os Estados Unidos muda, aí começa. Na verdade, eu acho até que essa profissão da engenharia de produção só existe por causa dessa pancada. Senão seria uma coisinha meio. Eu já soube como é que era antes disso tudo, antes da década de 80, como é que era essa profissão. Era uma profissão assim, nem era tão valorizada. O negócio ficou terrível porque todas essas reengenharias e processos todos que vieram a partir daí, a questão da qualidade, da engenharia, não sai, corte de custo, etc, 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 etc. Toda essa história começou muito mais forte a partir daí. E nessa questão cambial, a gente tem que entender por que o plano real que eu falei também. Porque o plano real ele uma âncora, ele tem uma âncora cambial. Né? Ele buscava estabilidade pareando o real com o dólar. Né? Depois isso foi largado. O pessoal fala como se tivesse um plano real. Eu, por exemplo, eu acredito que tem que falar de plano real 1 e plano real 2. Né? Eu, como economista, eu tenho formação também em economia, mas enfim, mestrado em economia, mas enfim, porque eu acabei de dizer que sou engenheiro de produção, mas enfim. Como economista, posso dizer assim, olha, eu gosto da ideia de pensar plano real 1 e plano real 2. Não gosto da ideia de pensar
como é que se diz, não fosse um plano real só, porque depois eles soltam a âncora cambial e aí mudam tudo, né? Mas por que eles soltaram? Por que no segundo governo FHC ele largou da ideia de âncora cambial, começou a buscar um equilíbrio fiscal e tudo mais? Aí se você quiser entender economia, você vai ter que estudar isso, mas você pensa, mas o que aconteceu? Né? E durante esse governo tem a crise dos asiáticos. Antes disso tem a crise da Rússia, até antes disso a crise do México, antes da primeira metade da década de 90. Então já tem tudo isso. E aí? O que aconteceu com essas movimentações cambiais? Né? Isso eu aprendi lendo um livro muito bom, e agora eu vou terminar aqui até meu vídeo fazendo essa recomendação. Chama-se O Boom e a Bolha, mais ou menos esse o nome, eu vou botar direitinho nos comentários aqui, se eu esquecer me lembre, eu vou botar direitinho até aí todas as referências para vocês buscarem aí, né? Comprar de repente esse livro. Acho que não está esgotado não, já tem tempo que eu já comprei, mas acredito que ainda tenha. O Boom e a Bolha, chama os Estados Unidos na economia mundial, acho que esse é o subtítulo, e o cara chama Robert Brenner, e eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo as referências certinhas. É um livro muito bom. Ele fala, na verdade, ele tenta explicar a bolha das .com, né, a bolha da internet, que correu na virada do século passado para esse. Mas para explicar isso, ele explica uma série de coisas já desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, e ele explica essa questão da contestação asiática, como é que os Estados Unidos foi mudando. A partir de um momento também ele meio que exagerou na dose, teve que reverter, aí ele criou o acordo de paz invertido, em 95. Mas quando vem isso, e aí sim vocês vão entender por que está a crise. Né? E aí, inclusive, por que a crise que depois acabou ferrando, não só com os países asiáticos, mas até com a Argentina. A Argentina se ferrou, e não a gente, porque eles fizeram uma coisa muito parecida com o Plano Real, mas eles fizeram direitinho, muito mais estritamente, de acordo com o esquema, do que a gente. A gente fez essa bagunça que, nesse caso, acabou nos salvando, porque tivessem feito tudo direitinho, conformando o figurino no plano real, a gente teria a sorte da Argentina, que é sorte nenhuma, né? É um tremendo desastre que a Argentina teve uma crise econômica e política profunda, porque resolveu fazer exatamente como era mandar o figurino, nessa estabilidade baseada em âncoras cambiais. E só que você atar seu câmbio ao dólar é complicadíssimo. Né? Aliás, por exemplo, já andou por aí essa questão de a gente unificar a moeda aí com os outros países da Latinoamérica. Quando você olha isso, quando você olha a questão de como foi a história do euro e tudo mais, você vê que assim, não é que a ideia seja ruim a princípio. O euro, por exemplo, foi um sucesso, no fim das contas. Né? Por mais que tenha tido percalço, a gente viu que no fim dá para dizer que teve um final feliz, de forma razoavelmente segura. Dá para dizer que teve um final feliz, mas é bom para a gente entender como essas questões cambiais e a questão das moedas internacionalmente afetaram. Né? Então você vê, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que saber onde está pisando e saber como essas políticas afetam para o bem ou para o mal. O euro deu certo, o plano real no fim acabou bem, mas teve que passar por uma mudança de plano real 2 aí, né? Como eu chamo, acho que ninguém chama assim, mas assim, foi uma mudança tão grande na ideia original do plano que honestamente eu pelo menos tenho que chamar de segunda fase, a partir de 98, quando libera o câmbio, tanto que hoje em dia a gente tem câmbio flutuante. Até hoje, desde 98. E aquela paridade cambial dólar real, por exemplo, foi totalmente abandonada. O peso fez tão estrita a paridade que no final não conseguiu se soltar e quebrou. E a Argentina quebrou, inclusive, porque a bola de demolição que ia vir na nossa direção, a gente desviou e deixou cair neles. Teve problema até com o próprio Brasil. O fato de a gente ter desviado também foi o causa de ter ficado pior para eles. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Né? E você vê tanta coisa começando com a análise do De Volta para o Futuro 2. Aí vocês vão ver que realmente a história é o buraco muito mais embaixo. Mas vejam esse livro que eu comentei, do Robert Brenner, antes de ver o De Volta para o Futuro 2 de novo, viu? Recomendo. Que aí vocês vão ver com outro olhar e vocês vão, inclusive, entender melhor a Ásia, entender até o que aconteceu, que a Ásia é tão proeminente. Né? Claro, depois tem que entender por que a China passou o lugar do Japão nisso, mas é bom você entender quais são as relações, que também tem nesse livro, quais são as relações meio esquisitas entre a Ásia e os Estados Unidos. Tem uma relação de codependência muito esquisita, codependência econômica, um negócio muito esquisito. E entender várias questões aí da economia mundial, da geopolítica e de tudo, porque a gente está vivendo muito da consequência do que aconteceu nessa época. Tá?
E aí é isso. Eu vou também botar aos poucos mais conteúdo sobre isso. Faça a recomendação de livro, é muito bom para vocês terem essa formação a mais e poderem estudar melhor o que acontece nesse período, tá? Muito do meu trabalho é baseado no que eu li desse livro. Eu li várias vezes, aliás, eu gostei muito. Achei bem interessante, cheio de coisas interessantes aí para estudar do mundo, entendeu? E depois de lerem, estudarem, assistam de novo a trilogia De Volta para o Futuro, que também recomendo que vocês vão ver com outros olhos. Como é que os Estados Unidos já olhava realmente o Japão com mais respeito, né? Alguém que mesmo os Estados Unidos que já fez vários filmes, sei lá, por exemplo, falando do Vietnã, falando sempre mal, falava, botar aquelas coisas bem imperialistas, por exemplo, no Indiana Jones e tudo mais, ali fala com certo respeito, até uma certa reverência, meio constrangida, mas né, verdadeira. E aí vocês vão entender por quê, tá bom? Tem muita questão disso, muita coisa legal para estudo. Algumas estão nesse livro, outras eu vou trazendo com o tempo, até porque eu já estudei em outros lugares, mas o quadro geral é bem interessante, eu recomendo bastante que vocês se informem sobre isso, tá bom, gente? Então, até a próxima e depois eu boto até mais recomendações de outros filmes interessantes nesse sentido.